O que você recomenda para títulos dos artigos científicos? Artigos científicos, o que você recomenda para títulos? Então, artigo científico, né? Todo mundo aí vai ter que produzir algum artigo na vida, né? Alguns mais, outros menos, mas acaba que alguns já até produziram, outros ainda vão produzir. Então, assim, você tem que estar ligado em como fazer bons títulos de artigos científicos. Eu diria assim, quais são os principais problemas de títulos de artigos científicos, né? Vamos começar pelos problemas e aí, a partir dos problemas eu dou as sugestões, tá? Primeiro problema é título que promete muito, ele entrega menos. Eu lembro, um dos primeiros artigos que eu fui escrever, Arthur, era sobre a democracia no Brasil. Era mais ou menos esse o título. O título do artigo, cara, a democracia no Brasil. E, na verdade, quando eu fui ler o artigo era, a rigor, sobre democracia participativa no Brasil dentro da Constituição de 1988. Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta. Eu estava prometendo mais no título do que eu entreguei. E apesar de eu ser fã de prometer e entregar e todas essas coisas aí, né? Mas nesse caso, para título é ruim. Você prometer uma coisa e entregar menos. E o oposto também é verdadeiro. Aí é o segundo problema. Qual é o segundo problema? Você prometer menos e entregar mais. Eu faço isso com um bando de bônus que eu vou criando, mas no caso de artigos, né, não façam isso em casa. Perfeito. Quando vocês criarem os programas de treinamento de vocês, façam muito isso. Mas nos artigos, não. Que é o seguinte, cara, você promete uma coisa, aí quando você vai entregar, você entrega mais, sabe? Isso acontece às vezes, né? Quer dizer, acontece em diversas áreas do conhecimento, mas eu vou usar um exemplo de um artigo que eu escrevi uma vez. Era um artigo sobre judicialização da saúde e era sobre um panorama, basicamente estatístico, da judicialização da saúde no estado do Rio de Janeiro. Mas aí, cara, o que eu comecei a fazer? Lá no início, quando eu comecei a pesquisar esse tema, eu comecei a citar dados e algumas coisas do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Aí eu citei mais uma coisinha do Tribunal de Justiça do Pará. Eu comecei, então, a citar outras paradas. Aí, pô, a promessa é sobre judicialização da saúde no estado do Rio de Janeiro. Então, eu tenho que pagar o que eu prometi. Eu não posso entregar mais. Por quê? Porque o artigo não é sobre Mato Grosso, não é sobre o Pará, é sobre o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente começa com esses dois problemas aí de artigos científicos, né? A sobrepromessa, prometer a mais e dar menos, e a subpromessa, prometer a menos e dar mais. Os dois são um problema. Você tem que chegar e prometer e cumprir. Então, essa é uma primeira coisa. Tem que ter um alinhamento muito claro entre a promessa e o cumprimento da promessa. Então, promessa e cumprimento da promessa. Dito isso, o que eu, Felipe, faço? Porque eu entrei num dilema quando eu superei essa questão de sobrepromessa e subpromessa. Eu entrei no dilema. Então, cara, o que eu comecei a ver? Aí eu entrei no segundo dilema de artigos, que não era mais sobre a promessa e subpromessa. Era o seguinte, é muito difícil, porque um título de artigo, ele tem que dar duas coisas. Ele tem que falar do tema e falar da pesquisa. Quando tem pesquisa, né? Senão, só do tema. E é difícil falar do tema e da pesquisa ao mesmo tempo. E aí eu descobri um negócio que para mim foi ouro. Se chamam os 2 pontos. Por que a parada é boa? Porque eu, libriano, com as minhas crises existenciais, se eu vou focar mais no tema ou mais na pesquisa, né? Eu tenho muitos artigos empíricos, né? Então, pô, aquela coisa de o que eu faço, o que eu comecei a focar? Antes dos 2 pontos, eu falo do tema. Depois dos 2 pontos, eu falo da pesquisa. Para um libriano, isso foi maravilhoso, entendeu? Passei a dormir tranquilo. Porque aí eu resolvi meu dilema, né? O dilema de, sabe, pô, e aí? Vai ser mais o tema ou mais a pesquisa? Acabou essa parada. Judicialização da saúde. 2 pontos. Uma análise do perfil judicial das ações propostas entre 2010 a 2020. Entendeu? Morreu. Então, assim, o que eu recomendo, né, quando a gente fala de artigos científicos teu título não pode prometer mais, teu título não pode prometer menos, o teu título ele tem que evidenciar o tema e a pesquisa, no caso de for uma pesquisa empírica, né? Se não for uma pesquisa empírica, o tema e a discussão específica do artigo, né? O objeto do artigo. Mas, cara, tá aí um negócio que foi muito bem inventado. Esses 2 pontos, essa parada é boa. Essa parada é quente. Então, resolveu minha vida, eu sou um libriano feliz com os meus artigos.